Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente falou na aula passada sobre todo o processo metabólico relacionado à respiração celular. Então, a gente acabou especificando alguns conceitos, né? E a gente agora vai ter uma visão ainda mais específica sobre o que acontece na última etapa, que é que é a cadeia de transporte de elétrons, onde vai acontecer a fosforilação oxidativa e a quimiosmose. Esse processo ele culmina realmente na formação do ATP. Então é isso que a gente vai falar agora. Então antes disso, vamos só lembrar de todos os conceitos que a gente está falando. A gente está falando da quebra de uma molécula chamada de glicose, que é um carboidrato. Esse carboidrato ele é produzido na fotossíntese pelas plantas, pelos seres fotossintetizantes. Ele é usado, também pode ser usado por bactérias, né, que realizam quimiossíntese, e outras substâncias também podem ser produzidas. Então, além da glicose, que é um carboidrato, a célula, a mitocôndria, a respiração, ela pode acabar utilizando compostos como lipídios e aminoácidos, ou de certa maneira proteínas, né, que vão se quebrar em aminoácidos. Então eles vão gerar produtos que serão derivados do ácido pirúvico, são substâncias como o piruvato, e que eles vão, a partir daqui, que eles vão entrar nesse processo. Se a gente fala da glicose, a gente já viu qual é o processo. Então, quando a glicose é quebrada, ela vai liberar energia. Por que a glicose libera energia? Porque entre as ligações de carbono, existe uma grande quantidade de energia. A gente fala que no ATP não é trifosfato de adenosina, então quando se retira um ATP dessa molécula, não sai energia, essa energia na forma de elétron. Então, quando se liga carbonos, a quebra dessa ligação vai liberar também uma grande quantidade de energia. E como a gente viu na aula passada, a quebra da molécula de glicose para a liberação de gás carbônico e água consegue produzir 38 ATPs. Então, vale a pena quebrar isso. E da onde veio, na verdade, essa energia que foi produzida, que permitiu a produção do ATP? Veio da molécula de glicose. E de onde veio a molécula de glicose? Veio da fotossíntese. E o que a fotossíntese faz? Ela absorve energia solar. Então, a energia que nós utilizamos no ATP, se a gente parar para pensar na sua origem, ela vem do Sol, tá bom? Então, a gente está falando agora que a glicose ela é uma molécula que vai sofrer uma série de oxidações. Então ela vai deixar de ser a glicose, né? E oxidar é perder elétrons. Então ela vai sofrer uma série de eventos que vão transformar uma molécula, uma outra, numa outra, numa outra. E essa série de oxidações, ou seja, essa grande quantidade de reações químicas que vão liberar elétrons, a evolução permitiu que elas acontecessem de maneira ordenada. Então, quando isso acontece sem que a célula esteja com algum problema metabólico, sem que tenha muitos agentes oxidantes numa célula, por exemplo, uma célula com substâncias tóxicas, com substâncias oxidantes poderiam gerar problemas, radicais livres, né? Então, quando isso tudo acontece de uma maneira coordenada, a gente consegue entender que existe uma sequência de reações químicas que permite a produção desse ATP. E aí, aonde a gente vai? Vamos lembrar quais são as etapas. Primeiro, a glicose, ao chegar na célula, ela vai ser quebrada em ácido pirúvico. Esse processo é chamado de glicólise, que foi a etapa 1 que eu falei no vídeo anterior. Então, na glicólise vai haver liberação de ATP e liberação de um carreador de energia, que é o NAD. O que o NAD vai fazer aqui? Ele vai receber elétron aqui. Então, o NAD vai fazer o quê? Ele vai reduzir. Para reduzir, ele segura um hidrogênio. Então, esse elétron está ali seguro. Enquanto isso, liberou energia suficiente também para produzir ATP. Então, aqui a gente não vai falar de quantidade mais. A gente só vai falar do que está sendo liberado e o que é feito com isso. Então, com isso, na glicólise produz o ácido pirúvico ou o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, que vai se ligar com a coenzima A e vai formar a acetilcoenzima A. Na verdade, pessoal, esse processo está muito simplificado. Tá? Daqui existe uma enzima, por exemplo, chamada de piruvato desidrogenase.
Então, o que ela vai fazer? Desidrogenase. O que ela faz? Ela retira o hidrogênio. Ao retirar o hidrogênio, essa molécula vai ficar instável, e aí vem a coenzima A e se liga a ela. E aí sim forma-se acetilcoenzima A. Mas ainda assim, nesse ciclo, que a gente chama de ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, existem reações químicas muito mais complexas aqui, que a gente vai falar de isocitrato, acetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, e aí volta a se formar essa substância que é o ácido oxalacético. Então aqui está bem resumido, porque não vem ao caso agora, para o ensino médio inclusive, falar de tantos nomes assim, ainda teria muito mais, inclusive as enzimas, como a isocitrato desidrogenase, que também tem uma função aqui, né, nesse ciclo de Krebs. Então, mais uma vez, isso aqui é um processo simplificado, tá? Então vamos lá. A acetilcoenzima A ela foi formada. Nesse processo houve a liberação da coenzima A de novo, ela vai sair, né? Para quê? Para que o acetil consiga se ligar ao ácido oxalacético e assim, como essa molécula tem 2 carbonos, o acetil com 2 carbonos saindo a coenzima A vai se juntar a essa molécula de 4 carbonos e forma uma molécula de 6 carbonos que é o ácido cítrico. Claro que moléculas intermediárias se formam aqui antes. Resumidamente é o ácido cítrico e é por isso que a gente chama de ciclo do ácido cítrico. E aí, essa molécula de 6 carbonos, então, ela vai ser quebrada em uma molécula de 5 carbonos. Com isso, vai ser liberado o gás carbônico e NAD. E aí, de 5 carbonos, vai passar para 4 carbonos. Portanto, vai haver liberação de NAD. Um carbono foi liberado. E a produção também de ATP aqui. E aqui tem uma questão. O ATP, na verdade, aqui o que é liberado não é ATP, é o GTP, que é chamado de guanosina trifosfato, que ao invés de ser a adenina, que faz parte da adenosina, que faz parte do ATP, na verdade é a guanina, que faz parte da guanosina, que faz parte do GTP, que também são moléculas que têm funções energéticas como o ATP tem. Então é quase que a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Só que o GTP acaba atuando mais nos poros do núcleo do celular. Eles ajudam que certas proteínas muito grandes atravessem ali, então eles dão energia para isso acontecer. Não vem o caso, apenas uma curiosidade. Então, vamos voltar aqui. Então, o que vai acontecer? Por que a gente fala que isso aqui é um ciclo? Porque, na verdade, no citoplasma das células, essas moléculas estão lá soltas, livres, e quanto maior em maior quantidade elas tiverem, mais elas vão se difundir. Então, assim que uma vai se difundindo em relação à outra, vai haver o quê? Contato entre moléculas. Assim que acontece o contato entre essa molécula e uma enzima, ou essa molécula e o acetil resultante daqui, vai haver a ligação, graças a uma enzima. Mas, portanto, não são lugares específicos. Na verdade, está espalhado em algumas regiões, né, no citoplasma, e quanto maior a concentração dessas substâncias, maior a facilidade dessas reações acontecerem. Tá? Então, beleza. Então perceba que isso aqui é um ciclo, por quê? Porque essa molécula, ela é quebrada, ela é usada no ciclo, ela é quebrada e depois, num outro momento, essa molécula ela é refeita, né? Então, ao refazer essa molécula, e outro acetil ser utilizado, a gente fala que isso aqui é um ciclo, mas não que você consiga ver um ciclo acontecendo lá na célula. Bom, mais uma questão aqui. Quando a gente fala desse ciclo e desse processo, perceba que o ácido pirúvico tem 3 carbonos. Então, a glicose é quebrada na glicólise em 2 moléculas. Então, tudo que acontece aqui, a gente tem que levar em consideração que acontece 2 vezes. Então, isso aqui, né, quando a gente faz a contagem, se quisesse fazer a contagem específica, a gente teria que fazer 2 vezes a contagem, tá? Porque são 2 ácidos pirúvicos que são formados. Mais um detalhe sobre essa parte aqui, ó. A fase 2, que eu falei que a preparação para o ciclo de Krebs e já o ciclo de Krebs seria basicamente aqui, isso aqui tudo seria a fase 2 e a glicólise é a fase 1, é nessa fase que existe todo o gás carbônico, né, que todo o gás carbônico da respiração celular é liberado. Então perceba, ó, gás carbônico e gás carbônico. Não existe liberação de gás carbônico em outra fase. Então assim você já consegue perceber em que momento da respiração celular existe a produção do gás carbônico. Beleza. Então, o que vai acontecer? Todas essas moléculas formadas aqui agora, elas vão ser usadas na cadeia de transporte de elétrons. E o que é cadeia de transporte de elétrons? É
um sistema de proteínas e carreadores de elétrons que estão presentes nas cristas mitocondriais. Então, lá nas cristas mitocondriais existe um monte de proteínas diversas, várias delas, por todas essas cristas aqui, todas elas. Então, o que eu fiz? Eu ampliei uma crista só, e ao invés de colocar todas as enzimas que existem aqui, eu simplifiquei e foquei só no que nos importa agora. Então, vamos falar desse complexo de proteínas, desse conjunto de proteínas que é responsável por receber esse NAD e aí sim realizar a oxidação de compostos no final do composto e aí sim permitir a interação do oxigênio nesse processo todo, porque até agora, né, não tem oxigênio aqui. Então, o que vai acontecer nessa região, que é a etapa 3, que nós chamamos de cadeia de transporte de elétrons? Aqui vai acontecer que todo NAD que foi produzido onde? Foi produzido na matriz mitocondrial. Então, aqui embaixo ó, é a matriz mitocondrial. Nessa região de fora aqui, matriz mitocondrial. Seria essa região interna aqui da mitocôndria. Então, essa região aqui, do lado de fora, é que a que vai que vai ter uma grande quantidade de NAD sendo produzido graças à glicose que foi quebrada na glicólise, que é a primeira etapa, né, da respiração. E depois, ao entrar na mitocôndria, vai acontecer a preparação para o ciclo e o ciclo de Krebs. E então, lá naquela região da matriz mitocondrial, que esse processo que está acontecendo vai liberar todo esse NAD, né? E a cadeia de transporte de elétrons vai ter a sua função. Qual que seria essa função? Perceba agora o detalhe. Essa explicação vai permitir que você entenda o que é então fosforilação oxidativa, o que é a quimiosmose, por que o NAD consegue produzir 3 ATPs e por que o FAD consegue produzir 2 ATPs apenas. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? Todos esses complexos de proteínas são 4 proteínas que formam esse complexo. Proteína 1, 2, 3 e 4. Essas proteínas de membrana, proteína 1, 3 e 4, são proteínas que têm a função, que são canais iônicos. Eles conseguem bombear íons de uma região para outra. Como aqui é a matriz mitocondrial, essa região aqui é o espaço intermembrana. Então é o interior da crista mitocondrial. Tá? Então, como a mitocôndria tem 2 membranas, então nesse espaço entre uma membrana e outra. O que vai acontecer? Cada NAD que chega nessa região da crista mitocondrial, ele vai ser oxidado por essa proteína. Então essa proteína ela vai conseguir roubar um elétron dele, né? Então o que aconteceu com a proteína? Ela reduziu. Ao reduzir, ao receber esse elétron, essa proteína consegue bombear H+ para dentro da crista mitocondrial. E aí, só que esse elétron, ao receber ali, como se fosse uma batata quente, essa proteína não consegue ficar segurando ele muito tempo. E aí, quem que vai pegar? Então, se ela vai doar elétrons agora, ela que tinha antes reduzido, porque quem oxidou foi o NAD, porque ele doou elétrons, e a proteína 1 reduziu porque ela recebeu elétron. Agora essa proteína 1, ela vai oxidar, ou seja, ela vai doar elétron rapidamente. É assim que ela doa. Para quem que ela vai doar elétron? Para quem vai reduzir. E quem reduz é essa proteína que está aqui, que é uma proteína carreadora de membrana, ela é como se fosse um teleférico de membrana. Então ela está sempre se movimentando. Então ela fica grudada aqui nessa proteína. E assim que ela recebe elétron, ou seja, assim que ela reduz, ao receber esse elétron, ela caminha pela membrana. E ao caminhar pela membrana, ela vai chegar até o complexo 3. E o complexo 3 vai receber esse elétron dela. E assim ela volta a ficar. Ela reduz, ela oxida, volta para cá e espera outro elétron chegar. Enquanto isso, o que aconteceu com esse elétron? Saiu do complexo 3. E ao passar pelo complexo 3, esse elétron pegou mais H's que estavam vindo dos NADs e dos FADs e bombeou para dentro do espaço intermembrana. E aí, esse elétron já foi rapidamente repassado para uma proteína parecida com essa aqui, que é a ubiquinona, que é o citocromo C. Tem funções diferentes, mas agora, nesse momento de ser como se fosse um teleférico na membrana, ela tem a mesma função. Então, o que o citocromo vai fazer? Ele vai receber o elétron dessa proteína 3
e vai levar esse elétron para o sistema 4, para a proteína 4. E assim que ele leva esse elétron vai passar pela essa proteína, mas esse elétron consegue ativar essa proteína 4 e ele bombeia mais um H para dentro desse espaço intermembrana. Então, esse elétron também vai continuar. E é nessa hora que esse elétron continua que ele não tem mais proteína ali que queira receber elétron. Não existe mais. As proteínas, nenhuma ali oxida de uma maneira ordenada. Então é nessa hora que o oxigênio chega. Quando o oxigênio chega, ele tem um poder de oxidação, por isso que daí vem a palavra, né, oxidar de oxigênio. Ele tem um poder de oxidação muito maior do que qualquer uma dessas proteínas. Então, se ele consegue pegar esse elétron aqui no final, ele vai oxidar esse elétron, né? Ele vai causar a oxidação dessa molécula aqui, e ao receber esse elétron, um oxigênio da molécula ligado a 2 hidrogênios vai formar água. Então, por que o oxigênio é o aceptor final de elétrons? Porque desse sistema composto por 4 proteínas, tendo 2 que são carreadoras, como o biquinona e o citocromo C, esses elétrons fluem por essa membrana da crista mitocondrial e onde eles terminam? Eles terminam no oxigênio, tá bom? E com isso existe a formação de água. E daí, professor? E daí que é o seguinte, conforme existe um bombeamento de hidrogênio para esse espaço aqui, esse espaço vai ficar extremamente carregado, extremamente ácido, certo? E essa grande quantidade de hidrogênio nesse espaço intermembrana, ele vai sair por um outro canal de íons, que é essa proteína que está aqui, que é a chamada de ATP sintase. Então, quando esses hidrogênios passam por dentro da ATP sintase, olha só o que vai acontecer. Vamos supor que o hidrogênio ele vai passar aqui por dentro. E eu sou a ATP sintase, esse meu braço, os meus braços aqui, essa parte de baixo dele aqui. Então, ó, lá na parte de baixo da ATP sintase, existe uma molécula e do outro lado dela uma outra molécula menorzinha, tá? Então, o que vai acontecer? Assim que o hidrogênio passa por dentro dela, ela vai virar, por isso que eu fiz esse símbolo aqui, ó, ela vai girar, e ao girar, ela permite que essa molécula aqui se una com essa aqui, e forma uma molécula maior. Então essa molécula aqui é o ADP, adenosina difosfato. E essa aqui, na verdade, é o fósforo inorgânico que a gente ingere, né, não é nenhuma molécula. Então, quando o íon passa por aqui, ele permite que essa proteína gire. E ao girar, ela consegue unir o ADP com o fosfato, formando o ATP. Então esse processo vai acontecer cada vez que um hidrogênio passa para dentro pela ATP sintetase. Ou sintase, né? Tem 2 termos aí que eu já li, mas o mais comum e já mais utilizado é o ATP sintase. Então, cada vez que passa um hidrogênio, um ATP é produzido. Então agora vamos entender por que o NAD consegue produzir 3 ATPs e o FAD 2. Olha só, quando o NAD chega aqui, quem consegue oxidar ele é essa proteína 1. Então quando ele vem aqui, ó, o NAD chegando aqui, ele permite que 1, 2, 3 hidrogênios sejam bombeados. E se cada hidrogênio permite a produção de um ATP, então o NAD consegue produzir 3 ATPs. E o FAD, H2, ele não consegue se ligar a essa proteína 1. Ele se liga a essa proteína 2, que não é uma bomba de prótons. Ó. Então, se ela não consegue bombear, ele simplesmente é oxidado, ele passa o elétron, só que ele permite que 2 hidrogênios apenas sejam passados por essa membrana. E depois 2 hidrogênios voltam. Esses hidrogênios que voltam, futuramente vão se ligar com a água. Então, todo esse processo, ou outros que sobram, podem ser utilizados para formar mais desses NADs. No processo todo, porque todas essas substâncias ficam ali. Então, por isso que a gente fala que o NAD produz 3 ATPs e o FAD produz 2. E para finalizar, por que a gente chama tudo isso de fosforilação oxidativa? Porque fosforilar é produzir ATP, ou é quando uma molécula se liga ao ATP, a um fósforo. Então aqui agora, o que eu estou fazendo, né? Se isso aqui é um fósforo, isso aqui é o ADP, eu vou fosforilar. Então, quando a gente fala da fosforilação, que acontece na crista mitocondrial, que está ligada
a produção de ATP na presença de oxigênio, a gente vai falar de fosforilação oxidativa. Mas, se essa oxidação ou essa produção de ATP ela vai acontecer em outro momento, a gente fala que é fosforilação do substrato, apenas que aconteceu, e não a fosforilação oxidativa que aconteceu. E por que acontece então a quimiosmose? O que é a quimiosmose? A quimiosmose é o fenômeno da osmose dos hidrogênios do espaço intermembrana para o espaço da matriz mitocondrial. Por que isso vai acontecer? Porque a grande concentração aqui de H+, vai permitir, vai empurrar, vai causar uma força devido à diferença de gradiente que vai impulsionar o hidrogênio através disso, dessa ATP sintetase ou sintase. E é esse processo que vai permitir, que vai gerar uma força suficiente para unir o ADP com o fósforo. Então aconteceu a quimiosmose nesse processo de fosforilação oxidativa, produzindo água, ATP e utilizando então, portanto, o máximo de energia da glicose. Beleza? Valeu, até a próxima aula.